Bem nutridas, sejam muito bem-vindas a mais uma consulta aula, onde aqui você aprende a eliminar a candidíase, a síndrome fúngica e sintomas de inflamação enquanto aumenta a sua energia e libido, que é esse o foco principal. E vamos com tudo, hoje é o último dia para você poder fazer a inscrição do método SP com desconto, com oportunidade para você entrar com um valor diferenciado na turma 23. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao método, à terapia nutricional, às consultas inclusas, você pode tirar suas dúvidas aqui. Pode escrever que eu vou responder em breve. E eu vou entrar com a Dani ao vivo aqui, que nós vamos conversar sobre a terapia nutricional, sobre como é esse processo de eliminação de sintomas. Mas o mais importante dessa conversa que eu vou ter com ela é você tirar suas dúvidas, é você sentir o que está acontecendo aí do outro lado, o que você já fez que não deu certo e o que você quer plantar exatamente nesse começo do mês de agosto para você colher. Para você colher ainda nesse mês de agosto, porque tudo que a gente faz é impossível, bem nutrida, a gente plantar e não colher absolutamente nada. Impossível. Eu nunca vi pessoas com efeito colateral de que começaram a cuidar da alimentação, começaram a cuidar da suplementação. Então, efeito colateral da terapia nutricional é colheita na certa. É claro que tem pessoas que eliminam sintomas mais rápido que a outras, cada uma tem o seu tempo aí de eliminar sintomas, porque depende muito do número de sintomas que cada uma tem, tá bem? Dani, quando você estiver disponível, você manda um oi aqui nos comentários para eu te colocar na live, tá bem? A Neida perguntou, o desconto do primeiro dia ainda está valendo? Há o desconto disponível, tá lá no link do perfil do Instagram, você escreve aqui método, que você vai receber todas as informações com o link para pagamento no seu direct. Então é só escrever aqui nos comentários método ou bem nutrida. E encerra hoje meia-noite, então hoje meia-noite volta para o valor cheio. Então, estava com desconto, eu abri a turma, então a gente iniciou essa nova turma agora, essa semana, você não perdeu nada, tá tudo lá organizado, gravado, teremos mentorias essa semana, vai ser aberta a agenda de consultas, que já está inclusa no método, então você está no seu tempo, só que o tempo encerra hoje à meia-noite, a sua tomada de decisão é hoje, tá bem? Deixa eu ver se eu acho a Dani aqui. E vocês sabem, eu subi um vídeo agora, um post, que eu coloquei um pouco do meu relato, do meu depoimento, do que aconteceu comigo em 2017. Porque todos os dias eu subo vídeo aqui contando a história das bem nutridas. Então elas entram aqui ao vivo, contam a história delas e eu compartilho um trecho de 1 minuto dessa live que é mais comprida, que nem todas as pessoas têm humildade de assistir, de aprender com a história da outra pessoa. Então eu vou lá e coloco trechos de 1 minuto. E hoje eu subi um conteúdo mostrando os meus sintomas em 2017, quando eu tive a síndrome fúngica, depois que eu desinchei, que eu eliminei sintomas, não tenho mais desidrose, minhas mãos estão ótimas, incríveis. E algumas pessoas escreveram lá nos comentários, mas será que os meus sintomas não são porque eu tenho ansiedade? Será que os meus sintomas não são genéticos e tudo mais? Entendam, bem nutridas, que chamo todas vocês de bem nutridas porque eu sei que se você não se tornar no mês de agosto, em algum momento você vai tomar a decisão de ser. Então eu sei que a sua hora vai chegar, espero que chegue agora no mês de agosto. Entendam que a ansiedade, estar ansiosa por alguma coisa que está por vir e estar estressada por alguma situação que está acontecendo na sua vida é perfeitamente normal, e os nossos ancestrais passaram por isso durante guerra, durante fome, durante situações de escassez. E hoje a gente enfrenta em situações diferentes. Então não dá pra gente viver numa bolha onde não acontece nada, onde a gente não vai ter sentimentos, emoções, anseios, desejos e sonhos. Então, estar em alguns momentos com ansiedade, estar em alguns momentos estressada, é perfeitamente natural do ser humano. Agora, eu desconheço uma pessoa que sempre está ansiosa e que sempre está estressada, que não resolve os conflitos existenciais e questões, muitas vezes, da jornada da vida, que se alimente da forma coerente para tratar doença e coerente para ter saúde. Então, uma pessoa que desenvolve alguma coisa porque fala assim, eu tenho sintoma da desidrose porque eu sou uma pessoa ansiosa, não é isso exatamente que está acontecendo na vida dela. A ansiedade
ela carrega um estado de desnutrição. Então, se você tem um diagnóstico de ansiedade, você carrega também, deveria saber se tem ou não o diagnóstico de desnutrição. Mas eu arrisco dizer que você tem. Você tem deficiências nutricionais que talvez você carregue há meses ou anos, mas ninguém parou para te falar isso, só falou o diagnóstico da doença, igual ao diagnóstico da desidrose, o diagnóstico da candidíase, o diagnóstico da micose, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Mas associado com uma doença, normalmente há um desvio nutricional também. E a psique, a nossa mente, ela não está separada do nosso corpo. Então não tem como você ter uma emoção, um sentimento e isso não impactar em outras partes do seu corpo. Vai impactar. E é por isso que a vida é um pêndulo. E eu preciso, se eu tô muito para cá, eu preciso trazer esse pêndulo pro meio. E aqui dentro desse meio, eu tentar viver o máximo possível. Opa, o pêndulo foi puxado para cá, deixa eu trazer ele para cá de volta e continuar no famoso caminho do meio. E esse caminho do meio é uma busca que a gente faz todos os dias. Então, culpar a ansiedade pelas doenças que não vão embora não é algo muito coerente. Porque senão você vai carregar o diagnóstico para o resto da vida e você vai ser o seu diagnóstico. E você não é o seu diagnóstico. Você está com candidíase, você está com desidrose, você está com dermatite, mas você não é essa doença. Você está passando por essa doença. Então não amarre sintomas de falar, essa doença é por conta disso aqui, dessa situação, das minhas emoções. Não, tá tudo emaranhado. Tudo está emaranhado. E quando você conserta uma coisa, você puxa o seu pêndulo e você entra no caminho do meio. Está dando para entender? A mesma coisa são as questões genéticas. Então, uma bem-nutrida escreveu assim no post, falou, eu tenho asma, mas meu irmão tem asma, minha mãe tem asma, minha tia tem asma, todo mundo da minha família tem asma. É claro que eu vou ter asma. Não, nada a ver. Você desenvolve a doença porque você repete os hábitos e ativa os gatilhos sem nem mesmo perceber. Porque você foi criada com a família com asma. A mesma coisa uma família de pessoas com obesidade. É muito difícil você conviver num ambiente de pessoas com obesidade e não desenvolver um sobrepeso. Porque você está o quê? Num ambiente, em hábitos que favorecem você desenvolver o sobrepeso. A mesma coisa são as doenças genéticas, né? Que eu tenho um hipotireoidismo porque minha mãe tem, eu tenho asma porque minha mãe tem. Você desenvolveu porque você repetiu o padrão. E você pode também desenrolar isso daí. Acabar com esse emaranhamento de repetir padrões dos seus ancestrais. Só que às vezes, bem-nutrida, interromper esse padrão, ele é solitário. Porque você quer ser parecida com seus ancestrais, quer ser parecida, quer pertencer à tribo de onde você veio, dos seus amigos, da sua família. E aí falar que você tem que ser diferente para você plantar e colher aquilo que você quer sentir, que é a saúde, que é a prosperidade, que é a beleza, que é a energia, que é a libido, isso muitas vezes pode incomodar. E aí você não vai parecer mais tanto com os seus ancestrais. Faz sentido? Então, se você tem uma doença parecida com a do seu pai e da sua mãe, observe hábitos que você está repetindo, que você está mantendo semelhante a eles. E dentro do método, quando você inicia uma terapia nutricional, você entra num processo que você vai ser diferente de algumas pessoas que você convive. Porque você vai se preocupar na combinação dos seus alimentos, você vai incluir mais alimentos. Então as pessoas não estão preocupadas, a grande maioria da população não está preocupada em ser saudável. Não está. A grande maioria da população está preocupada em não ter dor. São coisas diferentes. Não ter dor e ser saudável. E aí, a partir do momento que eu tiro a dor de vocês da candidíase e eu mostro o que é ser saudável, que é isso que você aprende dentro do método, você não vai querer voltar para aqueles hábitos antigos, porque você vai colher muita coisa boa. A gente já conversa mais, eu tiro as dúvidas de vocês. Vou colocar a Dani aqui ao vivo.
Dani, manda a solicitação para eu te adicionar na live, porque não aparece aqui para eu te adicionar. Eu acho que o seu Instagram não tá permitindo. Tem um botãozinho aqui no canto que você coloca para participar da live e eu te adiciono, tá bom? Porque eu clicando no seu nome eu não tô conseguindo. Tem aqui pedidos para participar. Coloca aqui, tá, Dani, a sua solicitação. Clica para você poder participar. A Nelly colocou aqui: é normal ficar 2 meses com candidíase e os remédios não resolver? Estou preocupada achando que pode ser outra doença. Não é outra doença, é porque você está mantendo os alimentos e repetindo uma medicação que não serve para você. Então, repetindo alimentos que eu quero dizer é que aquilo que você está incluindo de alimentos não é o suficiente para deixar o seu sistema imunológico saudável, para combater supercrescimento de fungos, biofilme de fungos. E os remédios, eles não têm a capacidade de transformar você em uma mulher saudável. Os remédios, eles tentam agir nessa barreira de biofilme de fungos. Só que, dependendo do tipo do fungo que você adquiriu, se é a Candida albicans, glabrata, tropicalia, tem vários nomes diferentes e não importa, tá? Não importa você saber o seu diagnóstico, mas não importa tanto você saber a cepa, o nome do bichinho aí que cresceu dentro de você. Se você insiste em um perfil de medicação que esse fungo já é resistente, não vai funcionar. E pelo contrário, você começa a maltratar seu fígado, danificar órgãos, danificar intestino, danificar a sua saúde. Aquilo que você coloca de alimentos que você já está acostumada, que você acredita que é saudável, eu faço uma reeducação alimentar, eu sei o que são alimentos saudáveis, só que a forma que você coloca, a combinação desses alimentos não está sendo suficiente, caso contrário você estaria saudável. Quem tem um problema fúngico repetidamente, o corpo só está avisando, olha, você não está saudável, está faltando coisas. É um aviso do bem que o seu corpo está fazendo com você. Só que normalmente a gente ignora, é igual uma micose. Você adquire uma micose e você não... O que você faz com a micose? Uma micose na unha, deixa eu pingar alguma coisa. Vai na dermato, recebe ali a prescrição de uma terbinafina, de um fluconazol. A mesma coisa a candidíase. Eu tenho uma candidíase recorrente, fui na médica, recebi o diagnóstico, me deu fluconazol, me deu a pomada. Só que você não é ensinada a aplicar uma terapia nutricional. Você é ensinada a tomar remédios. E aí você ensina isso. Conhecimento populacional, geracional aí, né? Isso é muito triste. E é isso que eu ensino no método, tá? Então, quem é nova por aqui, está perdida, a primeira vez que me vê, seja muito bem-vinda. Eu já vou explicar todos os detalhes sobre o método, sobre a inscrição, que encerra hoje à meia-noite. E eu vou convidar aqui a Dani, que é uma bem nutrida oficial, que ela está no Método SP, para contar para vocês que sempre com a história do outro, vocês aprendem mais rápido, vocês prestam atenção no que a pessoa fez, como ela percebeu a doença, o que ela aplicou, como que ela sentiu a eliminação de sintomas, e aí vocês começam a enxergar as coisas mais rápido com a história da outra pessoa. Porque você olhando para a sua própria história, muitas vezes você está num ponto cego. Você não está vendo uma luz, é como se estivesse tudo com uma neblina, tudo nebuloso, você não vê luz no fim do túnel, tá? Então, sempre com a história do outro é muito mais fácil da gente aprender. Oi, Funcionou. Deu certo, que benção. Gente, eu falei que eu nunca fiz isso, ó, por isso que ele não sabe mexer. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Sempre a primeira live é uma coisa meio estranha. Você fala, meu Deus. Mas tá ótimo, tô te vendo, tô te ouvindo bem. Ótimo, que bom, que bom. Eu tentei no computador, não deu certo, então agora no celular funcionou. Que bom, Dani.
Dani, por gentileza, se apresenta aqui para as mulheres que estão assistindo, de onde você fala, a sua idade e como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Certo, vamos lá. Sou a Dani, né, Daniela, moro em Brasília, sou de Brasília, tenho 35, 36 finalzinho desse mês, e assim, desde sempre, sei lá, desde quando, eu já tinha candidíase ali com uma certa frequência. Só que eu não, assim, eu não dava muita atenção. Para mim era uma doença que me irritava, eu queria tomar o remédio e resolver, acabou. Era assim. Então eu tava parando para pensar até quando foi ali a primeira vez que eu tive candidíase. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no ginecologista já maior, assim, 18, 19 anos. Que eu fui, eu já tinha ali, foi a primeira vez que eu tomei o fluconazol na minha vida, né? Mas assim, nunca acompanhei, nunca prestei atenção, me irritava. Eu tomava remédio e tchau. Aí começa aquela coisa de toma fluconazol só uma dose e resolve, ok. Depois de um tempo, voltava, eu não sei te falar antes quanto tempo, porque não era algo que assim, era pelo menos uma vez por ano eu tinha, mas quando começou a ficar assim mais intenso, já foi uns 5 anos, que aí já era umas 3 vezes no ano, já era assim, aí um fluconazol não resolvia, era aquele 3, 7 dias, aí depois aí mantinha um por semana, aí ia aumentar, aí não, aí pomada, aí era aplicação única, aí depois, não, aplicação única não, 7 dias de pomada, depois 10 dias de pomada, e assim foi indo. Ano passado começou a ficar todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês eu usava remédio, aí vinha TPM, né, e todo período pré-menstrual, voltava. Aí esperava a menstruação acabar, usava a medicação. Aí dava um tempinho ali sem, tipo, um intervalo de uma semana, daqui a pouco já tava de novo. Ficou todo mês, todo mês, todo mês. Quando foi no meio do ano, junho, julho ali, não sarou. Sim, tava usando a medicação e não sarou. E comecei a ficar agoniada, assim. Era um negócio que me deixava irritada, porque coçava demais. Então, assim, dava aquela agonia. Tinha hora que dava arrepio, assim, que arrepiava de tanto que coçava. E você tá aqui, você tá trabalhando, você tá com alguém, tipo, a gente tá aqui conversando e aquele trem, assim, nossa senhora, era um horror. Tinha época que eu lembro que eu ia à minha ginecologista e ela, gente, minha secreção tá verde. Eu, pois é, doutora, pelo amor de Deus, assim, eu tô dando um troço, né? E ia com medicação, chegou a hora que não tava sarando, né? E aí teve, assim, eu comecei a procurar outros profissionais e tal, outros ginecologistas para ver outras opiniões, mas era tudo ali mais ou menos a mesma coisa. Troquei sabonete íntimo, pelo amor de Deus, pra quê? Aquele negócio de falar que sabonete de bebê serve pra região íntima me deu uma alergia violenta, assim, que piorou, fez foi agravar. E aí nessa começou o negócio de alergia também, né? De alergia a sabonete. Eu descobri que foi a alergia a sabonete. Aí depois eu comecei a ter alergia à medicação. Assim, então comecei a usar pomadas que estavam dando alergia. Foi uma atrás da outra e tava aquele inferno, assim, uma loucura. A candidíase. E aí eu lembro da minha ginecologista na época falando, mas doutora, o que é que tá causando isso, assim, né? E eu lembro dela me falar alimentação e estresse. A minha vontade, assim, eu respeito, amo demais, adoro minha ginecologista, continuo seguindo com ela. Eu lembro naquela hora dela falar isso, a minha vontade era de falar assim, eu não tô estressada, não fala que eu tô estressada, que eu não tô estressada, que ódio. Assim, e eu, então tá, vou para alimentação. Fui para o nutricionista, né, para ver, então vamos cortar o açúcar. Corta o açúcar, eu, beleza. Se é assim que tem que ser, vamos cortar o açúcar. Então é açúcar zero, é açúcar zero. Nem produto diet, porque tem adoçante, tem não sei, nem stevia, xilitol, matitol, eritritol, nada dessas coisas. Eu me dá uma lista do que é açúcar, que tudo que eu for no mercado agora eu vou olhar. Descobri que tudo tem açúcar nessa vida, inclusive. Tudo tem açúcar. E aí eu me dá a lista e não comprava. Então, não vou, né? Um monte de nome de açúcar, não vou consumir açúcar. Eu fiquei assim de agosto, né? Finalzinho de agosto, até meados de janeiro. Zero açúcar. E eu era uma pessoa que era formiguinha, assim, total. Eu me considerava formiguinha, assim, demais. Que eu era praticamente, não viciada, mas assim, TPM. Se não tivesse chocolate, eu matava alguém. Sobrava, pelo menos pro meu marido, sobrava pros funcionários, alguém ia morrer. Sabe? Se eu não tivesse um chocolate ali na TPM. E aí eu fiquei nessa de sem açúcar, né? E tava, assim, bem difícil no início,
mas foi algo que não resolveu. Assim, que ficou, eu fui ficando tempo sem açúcar, e aí as alergias que eu tinha tido, a pomada, eu não tinha reparado, porque como baixou o açúcar, a cândida parece que ficou menos ali agressiva, não sei. Então tinha aquela coceirinha aqui e ali, discreta, e eu ficava, gente, o que que é isso, né? Aí volta na ginecologista, depois de uns 2, 3 meses eu voltei. Ela, mas de novo, eu não sei, tá? Tem uma coceirinha, o que que é que tem? Olha, examina, parece que não tem nada, vamos fazer cultura de novo, vamos ver, vai que tem fungo ou bactéria, vamos fazer. Faz aí, dá lá o diacho da cândida de novo. Eu, cara, mas eu tô, né, zero açúcar, eu tô fazendo ali o que era pra fazer. Não, muda a medicação, vai outra medicação. Aí, alergia à pomada, nossa, eu tive uma alergia que eu tive de pegar um atestado médico, assim, que foi um negócio violento, de acordar no meio da madrugada, começando a pinicar, depois começou a coçar, depois tava doendo pra caramba, e assim, vermelhão, tava minha vulva inchada, toda inchada, foi assim, um horror, um horror, um horror. E aí, nessa de testar e tudo, eu já ficava curiando a sua página, né? Que não tem jeito, a gente fica pesquisando na internet, quantidade de repetição e tal. E já via, tinha sua, tinha outros profissionais e tal. E eu ficava curiando, curiando, curiando. E eu ficava ali encucada, né? Assim, com as coisas, com as postagens. Eu, gente, mas não é possível que isso vai ser ali, só alimentação. Não é possível, não é possível. Eu como direito, eu como bem, né? Não é possível. Eu, no período zero açúcar, era só arroz integral. Então, assim, eu comia arroz todo dia no meu almoço, arroz integral. Comia feijão, comia só peixe. Eu não como carne vermelha, não gosto, não me dou bem. Então, já não comia. Aí, comia, às vezes, um ovo cozido. Não era uma pessoa, assim, de comer frituras. Só o doce ali, o chocolate, que eu não largava. Mas, não, assim, de um modo geral, não era uma pessoa que me alimentasse mal, assim. Pelo menos eu enxergava assim, eu não me alimentava mal, mas eu não comia as coisas que eu tinha de comer, né? Que aí eu fui descobrir já bem depois. Quando, assim, em janeiro eu já tinha conseguido usar um remédio sarada, candidíase, fez o exame e não dava nada. E aí eu ainda tava com coceira vaginal. E aí eu, gente, assim, não tem cabimento, né? Eu falava com a minha ginecologista, eu, gente, o que que é isso? Ela, não, ó, tira o foco. Sarou, você já descobriu as duas alergias, descobriu a pomada, foram duas pomadas, descobriu o sabonete. Pronto, agora a gente resolveu, sarou, tira o foco, vai viver sua vida, né? Você tá focando demais nisso. Aí eu, então tá. Só que ficava, e eu senti, não era aquela coisa, mas sentia, era um negócio, a gente não sabe, não tem lógica, não tem lógica, e eu ficava desconfiada até com o método, assim, eu olhava as coisas, mas eu super desconfiada, eu não, gente, não, assim, eu como bem, não dá, não pode, não faz sentido, né? E aí você lançou o ciclo 21, acho que foi em fevereiro desse ano. Aí eu olhei assim, gente, esse negócio é baratinho, dá pra fazer, deixa eu fazer pra testar. Aí eu entrei pra testar. Aí eu, deixa eu ver o que que é isso aqui. Quando eu entrei, eu dava as orientações, no quinto dia que eu tava fazendo, a coceira vaginal sumiu. E eu já não tinha mais a candidíase. Eu olhei assim, eu não pode. Assim, não pode. Aí eu pegava, eu testava. Até no período de alergia e tal, pra eu descobrir o que era, assim, entender tudo, uma confusão. Aí eu testava, deixa eu pegar uma banana aqui bem madura, aquela quase preta e eu vou comer. Pô. Porque quando eu tava lá na dieta zero açúcar, fruta só com castanha ou com aveia, não tinha essa. Doce era até de fruta, não podia. Era zero açúcar mesmo. Então, assim, deixa eu testar esse negócio. Eu peguei uma banana bem madura, comi nada. Né, assim, que loucura. E aí, depois que eu fui implementando os outros passos e tudo, aí eu fui vendo os outros sintomas que eu tinha e que eu não enxergava. Porque para mim o que era latente ali era a candidíase que estava me tirando o sono. E era assim, ano passado foi um momento assim, muito turbulento, de julho até ali dezembro, janeiro, porque mistura com questões pessoais, mistura com o trabalho, que tava um negócio assim, bem complicado. Então eu tava me sentindo tipo numa areia movediça, assim, sabe? Eu tentava e não saía do lugar e não ia pra frente e não melhorava e encontrava problema e era só encontrando mais coisas. Então, quando eu comecei lá o ciclo, 5 dias, assim, tipo, acabou de começar a coceira vaginal, sumiu, não, assim, não acredito, Deus do céu, eu encontrei o caminho, não é possível.
E aí foi quando os outros sintomas eu fui me conscientizando. De assim, o inchaço abdominal que eu tinha sempre, eu fui desestufando. Dores abdominais que eu tinha, porque a candidíase, como era mais assim, que saiu, aí eu comecei a enxergar as outras coisas que eu estava sentindo e que eu não observava, que eu não, assim, nem dava dando atenção. Tinha muita coisa, na verdade, que eu tinha me deixado para trás, né? Isso era só um, mas que eu fui prestando atenção. Então, inchaço abdominal, dores, tudo que eu comia ali, não tinha nada que eu comesse que descesse bem. Podia ser o prato mais lindo ali de alface, só com azeite e um filezinho de peixe grelhado. Não descia legal, nada me descia legal. E aí foi começando e fui fazendo, e aí foi só melhorando. Então, assim, cansaço, eu vivia cansada, assim, arrastada. Trabalhava, eu dava toda a minha energia ali no trabalho, e quando eu chegava em casa, nada, assim, lavar uma louça, nada, não tinha energia para nada, era deitar e ficar morta no sofá ali, sabe? Eu via meu marido ia, lavava, fazia as coisas tudo dentro de casa e eu lá derrubada, destruída. Quantas vezes o ano passado eu pensei, gente, será que isso é depressão? Que de acha que tá acontecendo, que eu não tenho energia? Procurei médico, Ave Maria, né? Clínico geral, fui em vários, ginecologista, adoro a minha, mas eu ia buscar outras opiniões para ver. Fui endocrinologista, porque ai, a tireoide que tava não sei o quê, medicação para tireoide, sabe assim, tudo embolado no ano passado, né? Aí foi quando eu via a luz no túnel, no fim do túnel, né? Eu, gente, é aqui, é esse caminho aqui que eu vou seguir daqui em diante. E para mim, ó, quando eu cheguei que chocolate pode, caraca, depois de 6, 7 meses eu vou ter que comer chocolate. Eu já tô mega ultra no lucro, assim, eu posso comer chocolate. Era um negócio que já tinha 6 meses que tava totalmente fora, 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 que não gostava. E que foi muito difícil mesmo ficar sem. E aí que eu fui observando a questão da irritabilidade, né, assim, da TPM, que eu ficava muito irritada. Não, assim, do nada, assim, hoje, do nada pinga, assim, se eu começo a sangrar, eu, ai, gente, nossa, vou menstruar. Antes, uma semana antes, eu já começava a ter cólica na ovulação. E aí, depois, quando vinha a menstruação, cólica violenta, extremamente irritada, ficava ali mais cansada, indisposta e tal. Hoje em dia, pinga sangue, né? Sangra, assim, pronto, assim, sangra, não fica mais, nem, assim, não incha o seio, não incha a barriga, não dói, assim, é um negócio que são coisas que eu nem esperava, que eu nem buscava, que eu nem imaginava e que vieram como boas consequências, né? Ano passado tinha dado desbiose também, tinha usado lactobacillus 3 meses, eu tava com diarreia, assim, crônica, né? Porque, assim, eu falo, gente, não era nem cocô, aquilo ali era água suja, assim, porque não tinha, sabe? Assim, foi voltando ao normal, digamos assim, né? E Dani, uma curiosidade, você falou assim, ah, mas eu já sentia que me alimentava saudável, até porque você tinha sua nutricionista. E o que que fez você dar um voto de confiança? Uma curiosidade que eu quero saber, o que que fez você falar assim, ah, deixa eu dar um voto de confiança aqui, porque você acompanhava vários profissionais e você já tinha uma profissional, né? Eu lembro de uma vez que eu vi uma postagem sua que você não estava falando dos alimentos e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que você falou assim, o milho, e estava falando do milho, não sei o quê. Então dá uma segurada no milho, viu? Eu lembro disso, assim, então dá uma segurada no milho. E eu fiquei assim, mas milho? Milho é saudável, qual é o problema com milho? Se me dissesse uma batata frita, um hambúrguer, uma pizza, eu vou concordar. Agora, um chocolate, vai lá, né? Mas milho? Que milho tem a ver, assim, com... Eu olhava, aqueles desenhos que você sempre posta, né, de ciclo, desnutrição e não sei o quê, e eu ficava ali encucada com aquele negócio, assim, o tempo inteiro, sabe? Então, depois, eu adorava, eu lembro que depois que eu assisti essa postagem lá do milho, todo dia eu comia milho cozido, no restaurante tinha, que onde eu ia comer perto do trabalho. Então, era o arroz integral, passava reto do arroz branco, arroz integral, por conta do açúcar, né? Arroz integral, comia ali meu feijãozinho, comia meu peixinho, comia o milho, comia as coisas ali que eu queria que eu julgava saudável. Não comia uma banana frita, por exemplo, porque é óleo, fritura, por questão ali do que eu sabia, do que eu conhecia. Né? Mas eu lembro desse momento, assim, de eu dar uma segurada no milho, desse finalzinho do vídeo. Eu fiquei, por que milho, assim?
milho é saudável, é um alimento saudável, por que não? O que é, assim? Aí eu fiquei encucada ali com essas coisas. E de fato, depois eu lembro assim, eu adoro grão de bico. Então, eu lembro de eu comer uma pratada de grão de bico. Nossa senhora, mas eu fiquei ruim. Ruim, ruim, pior do que gente, assim, eu tô comendo grão de bico, o que que tem de errado com grão de bico? Assim, o que tem de errado? É um alimento saudável, e depois que eu fui entendendo das combinações, o jeito de comer ali, do que comer, achei engraçado porque essa diferença, né? Porque lá atrás era assim, corta o açúcar, tá? E o restante, não, come o que você quiser, mas o açúcar corta. Aí já foi diferente, você já começa com, você vai incluir. E se eu olhava as listas, meu Deus, é muita coisa que eu tenho que comer. É muita Caramba, coisa que eu tenho que comer. tem que comer muita coisa, né? As pessoas se assustam É, falando. é. A lista de excluir eu decorei, porque ela é pequena, é muito simples para mim para lidar com ela. Dali, o que que você vai segurar? Pá, 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 pá. Eu sei ela de cor, decoradinha. Agora, se me perguntar o que que você tem que comer, deixa eu correr ali nos papéis. Espera aí, eu sei os que eu já gosto, eu já separei, que é o que eu como ali com mais frequência, mas eu tenho que ficar olhando, porque é muita coisa. E assim, nesse processo é que eu fui olhando de fato todos os outros sintomas ali que tinha desse cansaço. Eu comentei uma vez numa live que gente, cara, parece que me ligou na tomada, assim. Tum, sabe? Que acabou eu queria correr uma maratona, não conseguia andar e eu tava ali ligada com o quê? Só mudou a dieta, né? Só mudou ali, só mudou ali a alimentação e É, ficava, às vezes, de vez em quando, ficava assim mais irritada, meu dedo ficava vermelho, começava a coçar, 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 coçar. Daqui a pouco dava uma bolinha e depois sumia. Gente, depois que eu fui observar isso, que diabos é isso aqui? Eu não sei o que que é isso. Mas assim, foi embora também. Foi embora. Assim, um monte de coisinha. e Dani, uma outra dúvida. Você comentou que foi em vários profissionais, assim, ginecologista, endócrino, usou pomadas, antibióticos. Você tem noção de quanto você já tinha gastado com a doença? Aff, não faço a mínima ideia. Porque Uma foram muitos anos, mas cada pomada era pelo menos uns R$ 50, né? Se eu usava ali todo mês, pelo menos ali as pomadas. Quando eu manipulava o ácido bórico, era mais ou menos nessa faixa de R$ 50 a R$ 60, que foi muito tempo também utilizando. Então, quando eu tive as alergias, era comprar o remédio e jogar no lixo, porque deu alergia. 80, R$ 100, às vezes, uma pomada. E para jogar no lixo, para comprar outra pomada para reduzir, ali, minimizar a alergia, para comprar depois outro remédio. Assim, era R$ 50 aqui, 80 ali, 100, tá, pá, pá, pá. E assim, eu não estava muito fazendo conta porque eu queria resolver, né? Eu precisava resolver. Vamos embora, assim, paga, graças a Deus que dá para pagar, assim, que tem dinheiro para pagar. Mas era muito, assim, o mais baratinho 50, né? Daí para cima, e paga, 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 paga. Quando tinha as alergias, meu Deus do céu, compra pomada para resolver. Não, deu alergia à pomada, comprou outra pomada para minimizar a alergia, para depois comprar outra pomada para tentar resolver, que não resolvia, que dava às vezes uma alergia pior. Um horror, assim, um horror, um horror. Mas muito, muito gasto. Por isso que eu falei, quando eu vi o ciclo, é baratinho, dá. Tanto que eu já tinha gastado, eu deixo eu entrar aqui para testar. Eu lembro que eu falei pro meu marido, assim, tipo, uma semana, com 5 dias, quando acabou a coceira vaginal, eu falei, cara, sexto, sétimo dia, assim, que eu tava ligando na tomada, não, é esse o caminho. Eu já tava assim, vai acabar aqui o ciclo e eu vou entrar no método. Ponto. Isso aí já estava definido. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei ali os 21 dias e, na sequência, o 22º dia eu já estava dentro do método. E é o que eu vou manter. E por que você decidiu virar a chave pro método? Teve alguma outra coisa que aconteceu? Não, porque eu tinha que continuar, né? Assim, não dava para ali eu ficar só aqueles 20 dias que eu tinha percebido muito melhora, muita melhora. Porque, assim, os outros sintomas que eu falei que eu não observava, né? Então, assim, aquela questão do inchaço, eu ainda de bônus, eu ainda perdi 5 quilos, assim, de emagrecimento, eu quero um negócio que eu nem tava fazendo conta de nem quinto, assim. Se eu emagrecesse mais pra frente, ok, né? Assim, que vier lucro nem era meu foco, eu ainda perdi 5 quilos, sabe?
maravilha, achei ótimo. Vivia cansada, né? Vivia indisposta, então tudo isso mudou. Eu já estava na terapia também desde o ano passado, porque quando ficou essa candidíase que não sarava, eu tava pra ficar doida mesmo. Eu não, assim, eu busco uma ajuda, eu vou enlouquecer, eu vou surtar, porque daqui a pouco tô saindo correndo pelada pelo meio da rua, assim, vou surtar disso. Porque de fato deixa a gente muito irritado, não tem como. E eu achava assim, eu me considerava uma formiguinha, né? Hoje, por exemplo, meu paladar, eu compro chocolate e fica aí. Assim, das primeiras vezes que ela liberou o chocolate, eu comprava barras e barras e deixava ali o chocolate e comia, comia. Hoje em dia eu olho e fica meses e meses. E assim, aquela coisa que eu tinha que era compulsão por doce e eu não sabia que era compulsão por doce, né? Para mim era um traço da minha personalidade, fazia parte de mim. Eu posso gostar de doce, eu posso gostar de salgado, mais ou menos de outro, por que não? Né? Assim, eu não enxergava até que ponto ia esse gostar e até que ponto era compulsão mesmo, que era compulsão e eu não conseguia discernir. Porque eu nunca tinha ficado sem, né? Eu nunca tinha ficado assim, sem o quadro de fungos, né? Por muito tempo. Era o tempo inteiro, o tempo inteiro. A língua branca que ficava branca que parecia uma crosta, assim. Podia, às vezes, doía de tanto esfregar a escova de dente, assim, e não limpava. Então, assim, minha língua hoje já tá rosada. Sim, então é um monte de coisinhas, né? E Dani, é, quando que você entrou no método e como que você sentiu a melhora dos sintomas? O que foi indo embora? Se você puder explicar como foi para você, porque cada uma tem o seu tempo de melhora e algumas estão aqui e não tem mais fé, né, na eliminação dos sintomas. Muitas escrevem lá nos comentários, nos posts, escreve aqui. Ah, mas a alimentação vai fazer isso, suplementação tem a capacidade de fazer isso, porque a gente foi ensinado desde pequena a ter fé só em medicação. A gente só tem é assim que a gente é ensinado, né? E como foi para você? Quando que você começou a sentir o resultado depois, né, dessa virada do ciclo para o método? E como que você está agora? Não, com os 21 dias eu já tinha me sentido super bem, eu já estava naquela, eu preciso continuar, assim, esse é o caminho. Então foi daí que eu não vou entrar no método, isso já é certeza. Eu preciso continuar seguindo esse caminho, porque não adianta só ali que eu estava sem a candidíase, eu quero, vai voltar. E aí como é que eu faço? Assim, como é que eu faço para não voltar? Eu preciso ter aquela orientação para eu nunca mais ter esse problema. Eu lembro até numa mentoria que teve, que foi super legal, da Jéssica, né? Que ela falou assim: olha, a gente, você já melhorou ali uns 60%, mas a gente não vai parar só nos 60%, a gente quer os 100%, para você não ter ali uma baixa de imunidade e voltar. Não, assim, você pode se livrar disso pro resto da vida. Chega assim, chega, me emociona, assim, já, nossa, acredito, assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, assim, eu quero me livrar disso pro resto da vida. E na época, como eu falei ano passado, se eu preciso cortar o açúcar, eu que era uma formiga mesmo, assim, que não conseguia ficar sem, eu corto, que foi assim, que precisasse fazer, eu ia fazer. Então você vai me dizer, para comer fruta, verdura e legume? Eu adoro, assim, não tem problema pra mim, não tem dificuldade nenhuma com isso. Pode falar, eu como, não tem bem mais fácil do que você me falar para cortar o açúcar do que foi o ano passado, por exemplo, né? E como que você está se sentindo agora, se fosse expressar isso de forma resumida? Como você estava antes ali na sua busca e agora? Como Ai, mulher? nossa. Ai, nossa senhora, tava desesperada mesmo, assim, desesperada de arrancar os cabelos, assim, de desesperada, tentando e me sentindo muito, assim, frustrada, porque eu tentava de todos os jeitos. E, assim, eu sou uma pessoa determinada, então, assim, é para cortar o açúcar, então tá bom, vai ser difícil, mas eu vou fazer, né? Pode ser difícil o tanto que for, mas eu vou fazer. Aí você E dos faz. sintomas que você eliminou, o que você consegue expressar? Tipo, eu eliminei isso. O que você sente que você eliminou assim que foi mais importante para você? A irritabilidade. Acho que a irritabilidade e o cansaço. Porque, de fato, eu ficava mais irritada, mais estressada, e eu não associava isso ali a candidíase, só achava que é a coceira, né, e tal, mas não, eu fiquei uma pessoa ali mais tranquila mesmo, mais calma.
e a disposição, porque de fato eu ficava muito chateada, assim, de várias vezes eu tava ali no sofá, assim, deitada, e cara, a cabeça a mil, eu queria fazer um monte de coisa e eu, assim, o corpo não ia, a cabeça queria, o corpo não ia, eu não aguentava, eu não conseguia. Assim, ou se eu levantasse e fosse fazer, que fosse lavar uma louça, molhar as plantas, coisa assim, normal, eu sabia que eu ia ficar muito, muito cansada para trabalhar no outro dia. Então, assim, tinha dia que eu chegava no trabalho 10 horas, 10 e meia da manhã, porque eu tava extrema e assim, arrastada, dando o meu máximo para poder levantar e estar ali. Então, esses foram os dois melhores. Meu cabelo, eu só usava cabelo curtinho. Meu cabelo não crescia. Quando crescia, ficava ali fininho. Eu gosto de cabelo curto. Adoro, não tenho problema com isso. Usei vários penteados curtos. Mas eu não tinha a opção de usar ele grande assim. Hoje eu olho, gente, mas tu tá me dando trabalho. Mas tá tão bonito, porque faz tanto tempo que eu não sei nem o que que é o meu cabelo ficar desse tamanho, porque ele não crescia, não enchia, era aquele cabelinho ralinho. As unhas quebravam com muita facilidade, eram muito frágeis, assim, ficava abrindo, partindo no meio. Aí eu, é vitamina D, eu suplementava já a vitamina D. Não resolvia. Eu não comia carne vermelha, então eu já suplementava o ferro há muito tempo que eu tomava ferro ali contínuo, eu já tinha a minha dose contínua. Eu parei depois que ficou o método, porque tava assim, a menstruação tava vindo demais, além da conta, peraí. Aí eu parei o ferro e meu ferro tá a níveis bons, tá ok, eu não tá ali vencendo o suplemento de ferro, eu não preciso mais dele. Eu tomava ferro porque eu não comia carne vermelha, né? Mas não, eu continuo sem comer a carne vermelha e tô ótima, comendo fruta, verdura, legumes e todos os alimentos, né? E tudo normal. Então, assim, é interessante você parar para pensar, igual eu te falei, a do milho, como é que um alimento assim vai te fazer mal? Eu nunca, como é que as coisas que eu estava comendo iam me fazer mal? Como é que arroz integral ia me fazer mal? O que tem a ver? Não, tem a ver sim. E não é assim, vai ficar pelo resto da vida sem comer milho. Não, a gente vai ficar ali um período, vai ajustar e depois vai voltar e vai poder fazer tudo. E é aquilo que você falou, você tem a consciência, né? Eu hoje, eu já dou minhas escapadinhas, assim, eu como um pãozinho e eu não sinto nada. E antes eu ficava inchada e sempre, qualquer coisa que eu comesse eu ficava inchada, ficava estufada, tinha dores abdominais, qualquer coisa. Não importa, se fosse saudável, se fosse porcaria, eu tava o tempo inteiro desse jeito, sentindo mal, ruim. Hoje eu dou ali as escorregadinhas, dou uma fugidinha, come um pãozinho, come um negócio, eu tenho intolerância à lactose, mas aí come lá um iogurte zero lactose. Não tem nada, não dá nada, não sinto mal-estar nenhum, estou ótima, super bem. A barriga, o povo às vezes olhava, eu acho que queria perguntar se eu estava grávida, sabe? E não perguntava, mas aí ficava olhando aquela barriga que crescia, mas não crescia, sumiu, né? A barriga sumiu, ainda bem, era aquele estufamento, né? E Dani, se você puder deixar uma mensagem para as mulheres que estão aqui, que vão ver depois, que estão naquela fase sem fé no alimento, de não acreditar mesmo que o alimento tem essa capacidade de ser antídoto e ser veneno, né? Depende muito da dose e da frequência. E que estavam naquele mesmo período que você estava lá atrás. Mas será que o alimento, eu já sei o que é saudável? Qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão numa fase que estão mais desacreditadas? Gente, olha, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é dureza, eu sei que às vezes é como você fala, né? A doença vem para te alertar, para você não chegar ali à morte e tudo. E é bem difícil, assim, você lidar com isso quando você está num momento ruim, né? Você quer se livrar daquela dor, daquilo que está te fazendo mal. Mas sim, existe um caminho, existe sim solução. A gente precisa, eu pelo menos sempre acreditei nisso. Alguma solução tem, algum caminho tem, e a da alimentação é como você fala, assim, a farmácia de Deus, né, gente? É tudo que a gente precisa tá ali. A nossa mão, a nosso alcance, não é coisa complicada, não é difícil. Precisa de fato organizar. Não vai ser assim, cheguei na nutricionista igual eu fui. Não, é algo antifúngico, vai ser uma alimentação antifúngica. Sua necessidade é aquela específica e é por um tempo. Tem jeito sim, tem salvação sim. Vamos pela alimentação que é mais fácil, porque remédio, de fato, chega uma hora que o remédio não resolve. E aí vai fazer o quê? Sabe? Era a hora que eu tava assim, no desespero. Vou fazer o quê se o remédio não tá mais resolvendo? Se é um alimento, se é comer,
Pronto, gente, dá. Funciona, vai dar certo, sim, confia. Nem que você fique meses ali fuçando, igual eu fiquei fuçando, olhando, acompanhando live, vendo. Você vai ter o seu momento e vai dar certo, vai funcionar. Dani, muito obrigada pelo seu tempo nesse domingo, viu? Você parar, você podia estar lá vendo Netflix, descansando com a sua família. Obrigada por ter vindo aqui para ajudar outras pessoas. Obrigada pelo seu tempo. Obrigadão, Sheila. Adoro, amo o método, amo tudo, é perfeito. É maravilhoso essa virada de chave, esse voltar a ter vida, né? Ter energia, ter disposição. É ótimo. E poder compartilhar com outras pessoas, se eu ajudei de alguma forma, eu fico muito feliz. Porque é difícil, né? Quando a gente tá ali buscando, assim, nossa. Alguém jogou ali uma corda, foi Sheila Pacheco, eu agarrei e vambora, assim, não solto. Dani, muito obrigada. Eu vou continuar aqui que eu vou tirar dúvidas Obrigada. das futuras bem-nutridas. Tá Um grande bom. beijo. Beijo, até. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Bom, mulheres, o que vocês acharam? Deixa eu ativar aqui os comentários. O que vocês acharam do depoimento da Dani? Ajudou vocês a enxergarem o que está acontecendo com você de forma diferente? Vocês sentiram? A energia dela dá para ver que tá tudo bem, né? Energia, a emoção ali de estar comunicando, né? Ele, como que foi, como que eliminou sintomas. E é assim, quando a gente elimina sintomas, a gente fica feliz, a gente fica bem, a gente fica com energia, a gente fica com libido e fica com vontade de ajudar as outras pessoas. Acaba sendo um processo natural. Então, bem nutridas, hoje eu trago, vocês podem ver aqui no perfil do Instagram, eu trago mulheres completamente diferentes, de 30, de 60, de 20, que são do Brasil, que são do interior, que são de outros países, do Paraguai, de Portugal, para mostrar para vocês que vocês podem fazer de qualquer região, de qualquer lugar. E que o que você tem de informação, de conhecimento até o dia de hoje, não foi suficiente para você eliminar os seus sintomas. Da mesma forma que quando eu estava com 32 anos, lá em 2017, e estava doente, aquilo que eu tinha de bagagem não era o suficiente para eu eliminar sintomas porque não estava organizado. Eu também acreditava que reeducação alimentar era o suficiente para eu ser saudável. Eu acreditava nisso, porque isso é o que é mais ensinado para profissionais da saúde dentro de faculdade. Pouco se falava de fungo dentro de uma faculdade, de uma pós-graduação. Eu fiz pós-graduação na Unifesp de Santos, de obesidade e emagrecimento. Nunca foi citado, né, uma desbiose fúngica durante a pós-graduação. E muito do conhecimento, quando você pega ele desorganizado, ele não te traz resultado. E foi aí que veio o meu despertar. Eu falei, bom, tá faltando organização e um processo terapêutico para eu me tratar. E o mais importante é cuidar de mim para poder cuidar dos outros. Talvez, bem nutrida, você não esteja cuidando de você o suficiente porque você está cuidando de outras coisas ou outras pessoas. Então é importante você separar esse tempo para você cuidar de você, colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Senão, nada vai dar certo. Porque se você continuar priorizando outras coisas e a saúde não estiver em primeiro lugar na sua vida, você continua priorizando a ida à farmácia. E isso não é priorizar a saúde, entende? Consegue ver a diferença? Quando eu priorizo a saúde, eu não sou a melhor cliente da farmácia. Só que, claro, você estava com dor, você estava buscando uma alternativa da forma que te ensinaram. Mas agora você sabe que existe uma alternativa diferente. Então, mesmo que você tenha o seu nutricionista, mesmo que você já tenha ido em vários médicos, mesmo que você já tenha feito ozônio, laser, já usou todas as pomadas, mesmo que você tenha feito tudo isso, ninguém te ensinou uma terapia nutricional antifúngica. Ninguém te ensinou passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Ninguém. E é por isso que você não colheu o resultado. E é por isso que a Dani veio aqui domingo falar que ela teve resultado. Que ela ficou aqui olhando, ela também ficava assim, mas será que a alimentação, a questão do ego, né, de sentir que sabe, mas eu sei comer saudável. Eu fui na nutricionista que não era especialista em síndrome fúngica, porque certamente a nutricionista da Dani, ela tratava
emagrecimento, tratava outras coisas, não era especializada em síndrome fúngica, tá? Respondendo, e aí o nutricionista vai dar a informação com base na bagagem que ele tem. Ah, corta açúcar, corta isso, e não é sobre isso. Terapia nutricional é sobre inclusão. Enquanto você não inclui os alimentos que te faltam e os suplementos que te faltam, você não reequilibra, você não deixa as suas células de defesa, que são os glóbulos brancos, funcionarem do jeito certo. E aí você se sente cansada, se sente sem energia, se sente sem libido, tá? Bom, respondendo aqui as dúvidas de vocês, a Jaciane perguntou: ela fez o ciclo 21 depois do método, preciso dos dois para me curar? Não, bem nutridas. O ciclo era um serviço que eu fiz antes, que agora não tem mais, porque era um pedaço da terapia nutricional, então tinha a fase do que comer, o que não comer, como combinar os alimentos, mas não tinha a parte de acompanhamento de consultas e nem de suplementação. Porque eu via que muitas pessoas vinham até mim querendo aprender a parte da alimentação, mas não tinham condições financeiras de investir em suplementação, todo o restante do passo a passo. Só que há pessoas que entravam no ciclo e queriam essa parte da suplementação e da consulta, porque me conheciam melhor, entendiam como funcionava o ciclo e migravam para o método. Então, não precisa dos dois. Na verdade, você precisa do método. O método é o tratamento completo. Então, passo a passo está todo lá. Necessidade de consulta já está inclusa e dentro do método você tem suporte de dúvidas todos os dias durante segunda a sexta-feira e também as mentorias de dúvidas que você pode participar se você quiser, que é ao vivo semanalmente, tá? Que acontece comigo e com a Jéssica, que é a farmacêutica da equipe e terapeuta nutricional, e também com a Bruna, que é nutricionista e também terapeuta nutricional da equipe. Então é toda uma equipe para fazer com que vocês tenham um resultado mais rápido possível. E aí, depois, se vocês quiserem, vocês vêm aqui e dão depoimentos de vocês para ajudar outras mulheres igual a Dani e tantas outras mulheres vocês acompanham aqui, tá bem? Então, hoje é o último dia para fazer a inscrição para o método. O método é a terapia nutricional, é onde vocês encontram todos os ciclos, são 4 ciclos que vocês passarão, tá? Vocês entrando no método hoje, já está disponível para vocês 2 ciclos. Então, os 2 ciclos iniciais são fundamentais para você fazer a regeneração do seu sistema digestivo e o processo de eliminação do biofilme de fungos. Ah, Sheila, mas eu tenho uma doença bacteriana, como H. pylori, eu tenho uma gardnerella, eu tenho uma infecção urinária por bactéria. Dentro do ciclo de eliminação tem as instruções para cada doença que você tem, mas mesmo assim você aplica o passo a passo completo. O passo a passo é para qualquer doença que tenha como prevalência a disbiose, seja ela por fungo, por bactéria ou por vírus. Tem algumas que têm herpes e assim por diante, tá? Coloca aqui se você tem dúvidas em relação aos seus sintomas. Se você quer me perguntar alguma coisa, você pode perguntar, colocar aqui nos comentários, que eu vou começar a responder a partir de agora, tá bem? Viri perguntou, tenho síndrome do intestino irritável, refluxo, micose de unha, queda de cabelo e pano branco. Me encaixa no perfil da síndrome fúngica? Sim, tá? Você está vivendo a síndrome fúngica, mas você não é a síndrome fúngica. Então, a partir do momento que você começa o tratamento, você começa a eliminar os sintomas, tá? Então, uma condição está grudada na outra, tá? Não são doenças separadas. Elas são todas decorrentes a problema no seu sistema digestivo. Então, esse tubo digestivo começa na boca e vai até o ânus, está desequilibrado, não está regenerado e não está te trazendo saúde. E daqui para frente, se você não tratar, vai piorar. Eu sei que é doloroso escutar isso, mas, gente, a gente está cada vez mais velhas. E amanhã eu tô mais velha do que hoje. Então, se eu faço a mesma coisa, estando com sintomas, e eu mantenho a mesma repetição de padrão, eu não vou melhorar. Vai aparecer mais sintomas, tá? A Mari perguntou, você vai disponibilizar o ciclo 21? Dentro do método SP já tem o ciclo 21, tá? Quando o ciclo 21 era disponibilizado a parte, então só tinha a parte do ciclo de 21 dias. Dentro do método tem todo o passo a passo completo, tá? Inclusive o ciclo 21. A Maria comentou aqui, como eu faço para pagar em boleto? Porque o meu cartão de crédito tem o limite. Dá para fazer pagamento sem comprometer o limite do seu cartão, Maria. Eu vou pedir para você mandar, por gentileza, uma mensagem no direct, ou quando você entra na página para fazer pagamento, tem um chatzinho verde
que é onde você consegue falar com a equipe. E aí dá para você emitir o boleto ou você pagar sem utilizar o limite do seu cartão de crédito. Ou você pode pagar com mais de um cartão. Então, vamos supor, você tem aí sua filha, o seu marido, tem mais de um cartão, você pode pagar junto com 2 cartões, tá? Jane, furúnculo tem alguma coisa a ver? Sim. É processo inflamatório bem nutridas. Então, na pele, quando começa um processo inflamatório, igual quando a pessoa tem muita bolinha, muita acne, furúnculo, dermatite, desidrose igual eu tive, essa inflamação facilita o crescimento de fungos e bactérias, porque aqui tem uma camada de fungo e bactéria, você não vê, mas eu tenho, você tem, só que eu não posso permitir que eles dominem o meu corpo. E quando eu começo a ter essas perebinhas, desculpem o termo, mas é o jeito mais simples da gente falar, começou a aparecer, né, um furúnculo, é bolinha, é acne. Então, isso é sinalização de desbiose, de desequilíbrio da pele. E esse desequilíbrio não é do lado de fora. Prestem atenção nisso. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Então, começa na boca, desce aqui, esôfago, o estômago, aí tem os outros órgãos, apêndice, intestino, fígado, rins. Então, esses órgãos não estão equilibrados e, por isso, começa a gerar processo inflamatório na pele, tá? E aí vem cansaço associado, acne, tá bom? Eu era uma choquito, tá? Bem nutridas. Eu já contei isso algumas vezes. Eu sei que tem gente nova por aqui, mas eu tentei tudo que é químico para tratar a pele. Desde os 15 anos eu tinha problema de pele. Aquela acne inchadona nas costas, tudo doía. E eu não conseguia, claro, com 15 anos eu não conseguia fazer uma associação da micose que eu tinha na pele, tinha muito impinge, com candidíase que eu tinha quando eu era criança. Minha mãe fazia banho de assento quando eu era criança. Aí adulta indo para a fase adulta com acne, sempre com amidalite. Então, tudo estava relacionado. Então, tudo que está acontecendo com você, pensa aí, tudo que você está sentindo, então está tudo correlacionado, tá? Então, uma coisa vai embora, as outras vão embora juntas, tá? É uma maravilha. A Mona Diógenes perguntou como eu tenho acesso ao método. No link do meu perfil, você escrevendo o método aqui nos comentários, você recebe o link para fazer a sua inscrição. Então, vocês entrando, vocês vão preencher os dados para poder fazer o pagamento. E a partir do momento que você faz o pagamento, você recebe seu login e sua senha no seu e-mail. Então, é bom você colocar um e-mail que você use, tá? Não coloca Hotmail não, tá? Bem nutrição, que Hotmail sempre dá problema. Coloque um e-mail que você use, que a caixa esteja vazia, e depois é só procurar a palavra Hotmart no seu e-mail. Por quê? Porque dentro dessa ferramenta, dessa plataforma, é onde tem muitos materiais do método. E a nossa comunicação vai ser por lá. É por lá que tem agenda de consultas também, depois para você poder fazer a programação da sua consulta. Mas o mais importante é o passo a passo. E o passo a passo está organizado lá. Então, o link está no perfil. Ou você comenta, escreve aqui nos comentários método para receber o link para fazer a sua inscrição, tá bem? Vocês querem ver como que é o método por dentro? Vocês querem que eu mostre aqui para vocês, que eu possa abrir o computador e mostrar para vocês como vocês acessam, como vocês visualizam o passo a passo do método. Agora é uma tomada de decisão para vocês. Já está dando quase a hora da gente dormir e meia-noite encerra a inscrição do método. Eu espero que você durma antes das 11 horas da noite, porque você quer ficar saudável. Então vamos todas dormir antes das 11 horas da noite para a gente ficar bela e plena aí na segunda-feira. Então, se você tem alguma dúvida sobre entrar ou não no método, me pergunta aqui que a gente tira todas as suas dúvidas para você fazer a sua inscrição. Se vocês quiserem que eu mostre como é o método por dentro, eu abro aqui o computador e mostro para vocês, tá? A Reflexo Doen colocou H. pylori como tratar. A gente vai tratar o estômago e o tubo digestivo. Porque essa bactéria, todas nós temos contato com essa bactéria. Só que quem fica doente por ela é porque está com o sistema imunológico fragilizado. É a mesma coisa para herpes. Então, cada pessoa tem facilidade para desenvolver um tipo de supercrescimento, de fungos, de bactérias, de vírus. Tem gente que tem tudo ao mesmo tempo. Eu tinha tudo ao mesmo tempo. Então, depende muito de cada sistema imunológico e como foi a infância, como foi a alimentação, como é a combinação de alimentos, como é a frequência do que come e tudo mais, tá? Se suplementa. Que a maioria das pessoas que suplementam estando com biofilme de fungos e tá alimentando fungos, não tá se alimentando. E aí você facilita
supercrescimento, né? Do fungo. Tem fase para tudo. Tem um passo, cada ciclo tem o seu momento certo, tá? Carolina perguntou: queria saber mais sobre Gardnerella. Já fiz várias terapias de antibióticos sem resultado. Então, o mesmo passo a passo para candidíase vai servir para Gardnerella. O mesmo. Porque um ativo antimicrobiano, ele atinge diversos micro-organismos. Tá? Então, quando eu coloco lá para você, passo 1, você usa esse ativo aqui, inclui esses alimentos. Passo 2, você inclui esse aqui, inclui esses alimentos. Então, isso vai agir no desequilíbrio, seja por bactéria, por vírus, tá? Camila, enxaqueca, o método ajuda também? Sim, porque a enxaqueca, na maioria dos casos, tem fator nutricional associado. Algum alimento que você repete, não tolera e que você não consegue entender o que é. Então, pode ser uma combinação de alimentos também. Então, a terapia nutricional vai te ajudar muito nisso, vai te ajudar em muitas outras coisas também. Tem depoimentos de bem nutridas com enxaqueca, tinham enxaqueca que não tem mais. Você vai ver também no perfil aí no decorrer da semana, conforme vocês forem acompanhando aqui, eu sempre vou soltando esses depoimentos curtinhos de 1 minuto de sintomas diferentes. A maioria é de candidíase, mas normalmente é associado. Então, há candidíase, enxaqueca, candidíase, rinite, sinusite, micose e assim por diante, tá? A Euciene Barros perguntou: eu tenho unhas quebradas e fungo nas unhas, agora aparece uma coceira nos dedos que falam que é desidrose. Estou dentro do seu método para resolver. Bem-vinda, vai resolver, tá, Euciene? No seu tempo, a unha tem o seu tempo de crescimento, você vai ver resultado, viu? Eu tinha isso daí também, tinha micose na unha. Fala, nossa, Sheila, você tinha tudo. Pois é, gente, não foi à toa que eu criei o método, não. É porque era um negócio, era triste aqui o conjunto de sintomas. E eu tinha desde pequena, tá? Desde criança. Eliane, estou com mau cheiro na parte íntima. Tem que tratar, Eliane. Não é normal, não. Não é normal mau cheiro, é normal o cheiro que a gente tem, tá? Então, se é um cheiro acentuado, isso sinaliza uma infecção, tá bom? Josi, entra, o Josi Estética LZ, entra hoje para você não perder o desconto. Hoje encerra o desconto, volta para o valor cheio. Então, Sheila, como é que eu faço? No link do perfil ou comenta que método, tá? Então, faz hoje a sua inscrição. Aí amanhã você acessa com calma, você entra. Aí eu vou falar lá, mandar as instruções para vocês no nosso clube. Então, tudo vai acontecer calmamente aí na próxima semana. Mas faz a sua inscrição hoje, tá bom? Andressa, vai bombar de coisa boa, de resultado, você vai ver. Daiane, ajuda na enxaqueca sim, tá? Já tivemos relatos de eliminação de enxaqueca. Tem uma bem nutrida chamada Fernanda, se eu não me engano. Ela tinha enxaqueca desde os 5 anos. Então, ela cresceu com a enxaqueca, ela achava que era normal a dor de cabeça, enxaqueca, tinha ido fazer vários tratamentos com neuro e tudo mais. Amanhã eu vou até ver se eu subo o depoimento dela para vocês acompanharem também. Então, bem-vindas ao método e funciona assim. Por que que funciona? Porque trata a sensibilidade alimentar, tá? Bem nutridas. Não é deixar de comer o que vocês gostam, é vocês aprenderem a combinar esses alimentos e a sentir esses alimentos, a reação que eles causam no corpo de vocês. Depois que você aprende isso, é maravilhoso. Você vai ver. A Bia colocou, e quem tem caspa até no rosto? O nome disso é dermatite, Bia. Tem que tratar da mesma forma. Tratar o lado de dentro, não é o lado de fora. Camila Coelho perguntou, criança de 7 anos pode fazer alimentação? A dieta também pode? Então, Camila, eu indico que você e seu marido façam a terapia nutricional e a criança também entra na mesma organização alimentar da família, tá? Então, é importante que vocês façam junto com ele. Marta deixou o relato dela aqui. Estou fazendo o método desde o dia 31, já vejo melhoras.
Agora que eu tô vendo a mensagem de vocês, vou mostrar aqui dentro da plataforma para vocês verem como que é o método, tá? Eu tô vendo as mensagens com delay, porque vocês vão mandando as mensagens e aí são muitas mensagens, então eu não vejo em tempo real. Eu demoro um pouco para ver as mensagens de vocês. Deixa eu abrir. Ó, bem nutridas. Peraí. Então vamos lá. Quando vocês acessarem o método, deixa eu ver se eu abro aqui uma página. Aqui. Vocês vão acessar essa página aqui. Você fez o seu login, sua senha, que eu queria deslogar para mostrar como que loga. Mas acho que eu não vou conseguir, não. Então, quando você fizer o seu login e sua senha, que vai ser mandada no seu e-mail, você vai acessar essa página aqui. Essa página é onde tem todo o passo a passo. E para explicar mais em detalhes, eu vou mostrar alguns passos aqui para vocês. Então, aqui tem um Comece Aqui, que vocês vão preencher a ficha de anamnese de vocês, que é para a gente saber todos os seus sintomas, como você está. Aqui tem a parte de agendamento da consulta, então para você fazer o agendamento da consulta, como que você faz. Isso é liberado na outra semana para vocês, tá? É que esse aqui é da turma 22 que está aberto. Aqui tem o clube que vocês podem participar, é opcional. E aqui, de fato, começa. Então eu vou descer aqui, que é a parte já das instruções. Tem o ciclo de regeneração, o ciclo de eliminação, o ciclo de reconstrução e manutenção. Então, por exemplo, dentro dos ciclos de regeneração, é toda a parte do que comer. Então, Sheila, o que eu tenho que comer? Quais são os alimentos que eu preciso fazer inclusão? Então, aqui tem o vídeo com a explicação. Aqui embaixo tem os materiais que você recebe, toda a instrução do que comer. Tem plano alimentar. Então, o plano alimentar de quem come proteína, de quem não come. Aqui eu abri a terapia nutricional só para mostrar aqui para vocês como que é o material. Vou passar aqui rapidinho só para vocês verem. Isso aqui é uma apostila que vocês recebem, tá? Sobre alimentação. Não se assustem com o tamanho da apostila, é porque isso aqui é para facilitar. Tudo aquilo que está no vídeo está explicado aqui para vocês de forma dinâmica. E aí vem os checklists. Então, esses checklists, bem nutridas, são as partes mais importantes que vocês não podem deixar falhar. Então, aqui tem o checklist dos alimentos que vocês têm que incluir. Então, eu falo, você tem que incluir um alimento todos os dias. Não são todos, você escolhe um e você inclui. Aqui o outro, defesa do DNA. Você escolhe desses alimentos e inclui todos os dias um desses alimentos. Então, vamos supor, você escolheu abóbora. Aí você vai lá, coloca todos os dias uma abóbora, depois você pode colocar caju e assim por diante. Só que são 3 defesas. E aí vocês vão respeitar essas defesas. Por que é importante isso daqui? Porque se você não inclui os alimentos, o problema volta. E aí você segue com doença, você segue com sintomas. Aqui tem exatamente o que você tem que tomar cuidado, os alimentos que você tem que ter um pouco mais de cautela, como combinar os alimentos. E tem todo o campo de perguntas. Tá vendo aqui que tem 1.900 comentários? Então, toda pergunta tem a resposta. Toda pergunta tem resposta, tá? Seja por mim ou pela minha equipe. E, gente, é fácil. Pensa o seguinte, as melhores coisas na sua vida vieram fácil? Veio assim? Veio facinho, facinho? Não, isso aqui é desafiador, tô sendo realista com vocês. Então, aquilo que faz a gente evoluir e melhorar é desafiador. E é importante que você entenda que o desafio é para você ter saúde. E esse desafio aqui não é deixar de comer as coisas que você gosta, é incluir aquilo que te falta. Repete isso daí, é incluir aquilo que te falta. A mesma coisa nos ciclos de eliminação. Então, quando entra, por exemplo, a questão dos suplementos, não é todo mundo que vai precisar incluir todos os suplementos. Mas quem tem a repetição do sintoma vai precisar. E aqui tem todo o passo a passo de forma organizada para você não se perder. Então, das fórmulas manipuladas. Você está usando fluconazol, estatina, alguma coisa do tipo? Não misture com ureia, tá? Então, aqui eu explico para vocês como que vocês fazem, se necessário, os suplementos, como que vocês incluem, quais são os gatilhos. Então, aqui embaixo tem todos os gatilhos do fígado, dos intestinos, do mofo, do sono, do estômago.
Então, é um passo a passo que você vai, lógico, assistir no seu tempo, com tempo. Então, você separa 10 minutos, 15 minutos da sua semana, você vai assistir, vai aplicando e vai tirando suas dúvidas. E uma vez aprendido, quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Você vai aprender isso aqui vai ser seu. É um conhecimento para a sua vida inteira. Para você saber exatamente como agir, como utilizar, como organizar, o que tomar se necessário. Então, você não vai se tornar dependente de outras pessoas para conhecer o funcionamento do seu próprio corpo. Isso é muito importante para você e para sua família, para os seus filhos. Então, por isso que eu faço questão de colocar tudo explicadinho, cada passo, tá? E aí, depois, quando vocês saem do ciclo de eliminação, que vocês já estão se sentindo sem inchaço, com a libido melhorando, já tô com a libido funcionando, tá tudo bem, tô com energia, pele bonita e tudo mais, vem a parte da reconstrução. Aí eu explico mais algumas informações em relação à necessidade de suporte para você manter os seus resultados e também inclusão de outros alimentos, que aí é um cuidado para a vida toda, que é a manutenção, tá? Até tem aqui o módulo manutenção, que vem um bônus para vocês, que vem a parte de hormônios, de dentista, se necessário, de nutrição esportiva, os passos iniciais. E na sequência, depois aqui do módulo manutenção, tem esse bônus na cozinha, que é onde vocês, se gostarem de cozinhar, vocês vão ter suporte ali. Tem todo um passo a passo na cozinha, como combinar os alimentos, como cozinhar, como fazer os alimentos em casa, como não gastar tanto para preparar os alimentos e utilizando alimentos de boa qualidade. Então, tudo isso organizado. Claro que vocês entrando agora, tá liberado para vocês 2 ciclos, não tá liberado tudo de uma vez para não causar confusão, não causar falar, nossa, tem que aplicar tudo. Não, não precisa aplicar tudo de uma vez. Por isso que é um passo a passo. Então, ciclos de regeneração e eliminação estão liberados junto com o módulo bônus na cozinha. São esses 3 módulos que estão liberados para vocês, tá certo? E a parte das mentorias que acontecem semanalmente ficam gravadas lá na plataforma. Então, quem quiser assistir, fica lá para depois assistir. Igual a gente teve uma de boas-vindas no sábado, não é obrigatório estar. É porque uma forma da gente estar próximas é fazendo essas mentorias semanais para saber como vocês estão. Certo? Então, mostrei, assim, não sei se deu para vocês visualizarem tudo, mas basicamente é uma plataforma com todo passo a passo organizado que vocês vão receber e tudo que vocês precisam, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão eliminar lá, tá? E quem tem dúvida, Sheila, onde pergunta? Lá na plataforma do método. Então, não é por direct, não é em live. Por quê? Porque aqui vocês percebem que eu entro para falar com vocês mostrando o problema. Então, eu mostro o problema para vocês e mostro algumas soluções, mas não é um passo a passo organizado, porque não dá para eu passar tudo aqui em uma live. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao tratamento é dentro da plataforma. Então, se está com dúvida, eu estou com dúvida nesse campo aqui. Vai lá e manda a pergunta. Mariana perguntou: tenho doença autoimune, artrite reumatoide, candidíase, síndrome do intestino irritável. Esse método ajuda? Ajuda. Bem-vinda. E quem entrar no método e está tomando algum suplemento e tem dúvida, igual o Joel mandou aqui, a Joelde, talvez você tenha que parar o que você está tomando. Talvez. Então é importante você mandar lá no campo de perguntas, escreve o que você está tomando, que a gente te orienta se você precisa parar ou não, tá bom? Porque tudo tem o seu momento, tá? Você não vai nutrir fungo nesse momento, então você vai nutrir o seu corpo. Então por isso que precisa ajustar a alimentação e entrar no ciclo de eliminação. A Mariana perguntou: quanto tempo é o tratamento? Para cada pessoa uma dieta? O tratamento varia de 21 dias a 3 meses, depende de cada conjunto de sintomas que você tem. Tem pessoas que têm resultado nos primeiros dias, tem outras que podem levar um tempo maior. E a alimentação é um protocolo, um plano alimentar para desbiose fúngica, supercrescimento de fungos, candidíase e também outros sintomas causados por essa desbiose, que pode ser H. pylori, pode ser herpes, pode ser infecção urinária, pode ser uma sensibilidade alimentar que pode causar inflamações como a rinite, sinusite, dermatite e também enxaqueca em algumas pessoas, tá?
Aí fala assim, Sheila, mas por que, como que vai funcionar para mim, funciona para você, funciona para mim? Por quê? Porque o conjunto de sintomas é causado pela mesma coisa. Por que, que o fluconazol é passado para todas vocês? Porque ali o médico ele entende que a cândida, né, a candidíase, você tem aquele sintoma, é aquele protocolo para cândida albicans. E por que que não funciona? Porque você não tem só aquele sintoma. Por isso que deu errado. Então, todas vocês estão em desequilíbrio. E não é desequilíbrio da vagina, não é desequilíbrio do intestino, não é desequilíbrio da cabeça, é desequilíbrio geral, é do corpo todo. Então, por isso que é uma síndrome, que é um conjunto de sintomas, por isso que é uma disbiose, é um desequilíbrio, não é um sintoma só. Então, é tratar sistema digestivo. Então, tratar sistema digestivo, tudo vai ser refletido em tudo no seu corpo. Por isso que a pele fica bonita, o inchaço vai embora, a digestão fica ótima. Olha só, a ACDF aqui colocou, já tive 5 gripes esse ano e agora infecção urinária. Então, bem nutridos. Imagina se eu tivesse 5 gripes, infecção urinária, candidíase, como que eu ia entrar aqui para falar com vocês? Então, a mesma coisa acontecendo aí na vida de vocês. Vocês não têm como viver e permanecer na doença. Isso vai impactar o trabalho, a vida íntima, os relacionamentos, tudo. Tudo vai ser impactado na vida de vocês. Aí a tomada de decisão. Qual é a decisão que você vai tomar? Eu estou me sentindo assim, eu entendo o meu problema. Qual é a decisão que você vai tomar? Você tem 2 caminhos. Só 2. Não tem 10 caminhos, só tem 2. Ou você continua sendo a melhor cliente da sua farmácia aí, do seu bairro, e você vai continuar insistindo, ou você vai cuidar disso através da terapia nutricional. Então, não, vou corrigir isso. Então, você tem duas farmácias para você utilizar. A farmácia química, a farmácia natural. E aí, na sua casa, você vai construir uma farmácia química ou vai construir uma farmácia natural? Eu sei utilizar o alimento para me curar. Eu sei utilizar suplementos para ajudar na minha cura. E eu sei utilizar medicamentos químicos para momentos de emergência, que é emergência mesmo. Que é uma cirurgia, que é um acidente que eu sofri, que é uma infecção gravíssima, porque não tinha jeito e eu peguei essa infecção grave. Então, aí eu quero livrar meu corpo da morte. Ah, naquele caso, entram as medicações químicas, tá bem? A Josi perguntou: estou usando hormônio, cabelo cai demais, unhas fracas, muita fraqueza, o método serve para mim? Sim, ajuda também nesses quesitos, tá? Bom, bem nutridas, eu vou ir para baixo, que eu tô lá em cima, agora eu vou vir para baixo para poder subir, tá? A Mona Diógenes perguntou: meu esposo queria saber como é esse cronograma. Então, a explicação de como é o passo a passo está no link do perfil. Clica ali no link que tem a explicação de como é o passo a passo, tá? E você acessando, quando você logar e tiver acesso, você já vai ter os 2 primeiros ciclos disponíveis, tá? E aí depois, na próxima semana, é liberado o campo para agendamento da consulta. Que aí você agenda a sua consulta individual, tá bem? Mas, Sheila, eu quero saber como funciona o método. O que é o método? Clica no link da bio aqui do Instagram que tem uma explicação, tá? De como que é o método. Jane perguntou, ou se você tem alguma dúvida e quer me perguntar de forma mais objetiva, eu quero saber, tem plano alimentar? Tem, eu já respondo aqui, tem plano alimentar. Tem consulta incluso? Tem consulta incluso. Tem uma equipe para dar o suporte para vocês, gente. Nós estamos na turma 23, isso aqui não é a primeira turma. Esses depoimentos que vocês veem aqui são de várias turmas. Vocês podem ver que eu tenho cabelo de cor diferente em cada depoimento. Porque eu vou mudando o cabelo também, de cabelo mais claro, mais escuro e tudo mais. Então não é a primeira vez que nós estamos fazendo isso daqui. Isso aqui é um trabalho de anos. Então, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, está me vendo pela primeira vez e quer entender como funciona, a página completa que tem ali no link do perfil vai te ajudar, tá bem? A Joel te perguntou, seria o corpo inflamado? Sim, o corpo, ele entra em um estado de inflamação a partir do momento que você começa a ter doenças repetidas, recorrentes. Então, doença com final it, né? Rinite, sinusite, dermatite, bronquite e tudo mais. E assim por diante.
Vocês estão perguntando, Sheila, onde você atende? Eu atendo dentro do método, gente. As mentorias sou eu e minha equipe que damos a vocês. O meu trabalho é no método, tá? Então, tudo acontece dentro do método. E tudo que está lá é baseado na minha metodologia. O link da inscrição está no link do perfil, tá bom, Bem Nutridas? Ou vocês comentam o método, ou clica no link do perfil aqui do Instagram. Eu coloquei nos stories também. Quando eu terminar, vocês vão poder ver. E aí vocês estão perguntando, Sheila, mas e a consulta? Dentro do método há consultas. Por isso que eu formei uma equipe, então eu fiz uma formação com base na minha metodologia para poder atender todas vocês. Porque eu sei que muitas vezes, mesmo vocês podendo perguntar 50 vezes, então aqui, por exemplo, vou mostrar um aqui para vocês. Aqui dentro desse módulo, vamos supor aqui no módulo o que comer. Então, eu tô aqui no módulo o que comer do método. Aí você vem aqui e você mandou a sua pergunta, tá vendo? Tem 3.000 comentários. Então, a Ana aqui perguntou. Aí a minha equipe, tá? Essa aqui é a Jéssica, que é terapeuta nutricional e farmacêutica, respondeu. Então, mesmo que você pergunte 100 vezes aqui, então você perguntou e aí você tem sua resposta. Mesmo que você tenha sua resposta, tem coisas que muitas vezes você quer falar individualmente. Então, você fala assim, não, isso aqui eu quero falar individualmente com alguém. E é por isso que nós incluímos isso. Já tem algumas turmas que além do passo a passo, além de você ter suporte na plataforma, além de você ter mentoria semanal comigo e com a minha equipe, que a gente faz essa mentoria em grupo, porque vocês se conhecem, tem interação, é muito gostoso você conhecer pessoas novas, interagir. Além disso, tem a consulta também. A consulta é o que vai resolver todos os problemas da vida de vocês? Claro que não, bem nutridos. O que vai resolver é aplicar o passo a passo. Então, eu vou falar aqui, ó, passo 1, inclui esses alimentos. Aí você vem na consulta e fala assim, não, mas eu não incluí. Entendeu? Então, o mais importante aqui, no passo a passo, aí na consulta você traz os seus anseios, você traz os seus questionamentos mais internos, assim, os conflitos que muitas vezes você tem, que você não sabe se está no caminho certo em relação à sua família, em relação a outros quesitos. Porque o passo a passo está explicado, tá lá, organizado, exatamente o que tem que fazer, tá bom? Perguntaram se grávida pode, sim, grávida e lactante pode participar, tá bem? E tudo que tiver orientação específica para grávida, isso aqui grávida não tem estudos e testes feitos com grávida. A gente explica lá e isso mostra, tá? Em relação aos ativos, quando vocês entram no ciclo de eliminação, há ativos em cápsula a serem tomados, quando você tem um quadro recorrente. Então, a parte da alimentação, grávida e gestante, lactante, pode aplicar inteirinha. A parte dos ativos, as orientações específicas para o seu caso, tá bem? Joelma, que bom. Feliz em ler aqui o seu relato, que clareou sua mente, que legal. A Bebel comentou assim, eu tenho intestino preso desde criança. Bora lá. Vamos resolver isso, tá bem? Não normalize esse intestino preso da mesma forma que diarreia também não é normal, tá? A Jana Monteiro aqui deixou o relato dela. Meninas, vale a pena, em 9 dias parei o inchaço e os gases. É isso. Muito na primeira semana, o principal sintoma que eu vejo que as bem-nutridas relatam melhora é inchaço abdominal, gases e o intestino voltando a funcionar, para quem tem o intestino preso. Esses são os primeiros sintomas. Aí a melhoria da pele, da candidíase, vem com o tempo, tá? Por isso que leva 21 dias a 3 meses. A Marilda colocou o método é fantástico. Várias bem nutridas aqui. Bom ver vocês por aqui. Bem nutridas, último aviso, tá? Até meia-noite, o método com o valor, com R$ 1.300 de desconto. Depois, vai embora esse desconto e volta para o valor cheio. Então, para vocês terem esse desconto e fazerem parte da turma 23, entra agora, tá? Faz a sua inscrição. Vocês têm 7 dias de garantia. Então, vocês entram no método, vocês têm 7 dias para ali apreciar, para ver se gosta da metodologia. Porque eu quero pessoas que tenham resultado dentro do método. Eu não quero gente para ficar, isso aqui não é bom. Não, é tudo feito para dar certo. Então, eu quero vocês com resultado, porque só assim eu continuo fazendo o que eu faço. Você não é feliz
tendo resultado em vários quesitos da sua vida, vendo seu filho crescer com saúde, vendo a sua casa organizada, vendo você prosperar no trabalho, é a mesma coisa que comigo, tá? Não tô aqui domingo à toa falando com vocês, né? Porque eu quero vocês com resultado. Inscrição com desconto até hoje à meia-noite. E aí vocês têm esses 7 dias de garantia. Não se sentir confortável com alguma coisa, você sai, tá? Sobre quem não sabe mexer muito bem na internet, igual a Maria Rodrigues colocou aqui. Sheila, não sei mexer muito bem e tudo mais. Agora, nesse momento de entrada de alunos, a minha equipe fica ali com muitas mensagens para responder para vocês da parte de suporte, não aqui da parte da plataforma, que é outra equipe, tá? Então, Maria, você vai receber apoio e instrução para aprender a mexer. Você pode mexer no celular ou no computador. E a equipe te explica como que você vai mexer, como que você vai acessar os materiais, tá bem? Então, você faz sua inscrição e manda uma mensagem para a gente falando, olha, eu não sei mexer, como é que eu faço? E a equipe vai te ajudar, tá bem? Bem, nutridas, estamos chegando aqui à reta final. Quero dizer para vocês que o método ajuda sensibilidade alimentar, ajuda você a poder voltar a comer o que você quer, só que com muito mais consciência e sabendo como que você digere os alimentos. O método não é sobre exclusão de alimentos, é sobre inclusão de alimentos. A principal proposta do método é eliminar inflamação e síndrome fúngica. Então, esses dois grupos de doenças, inflamação e síndrome fúngica, têm muitos sintomas. Então, cada pessoa pode desenvolver um sintoma diferente, tá? Então, você pode ter um sintoma completamente diferente do que eu tive. Eu tive dissidrose e dermatite. Você pode ter rinite, sinusite junto com candidíase. Eu tive muita micose na pele, micose na unha. Você pode não ter micose na unha. Porque cada pessoa vai ter sintomas diferentes, porque cada corpo vai ter gatilhos acionados de forma diferente, tá? O que é mais importante você saber, você vai eliminar os sintomas regenerando o seu tubo digestivo. Então, você regenerando esse sistema digestivo por completo, com os ciclos, você vai voltar a sentir o seu corpo funcionando do jeito certo, tá? Então, a minha proposta com o método é ver você com o resultado em breve dando o seu depoimento de cura aqui, tá? Depoimento aí de bem nutrida, tá bem? Bem nutridas, ótima noite para vocês. Façam a inscrição hoje até meia-noite, tá? Vocês têm os 7 dias de garantia. Aqui é algo seguro para que vocês sintam confiança e sintam-se confortáveis para entrar e ver como que vocês se sentem lá no passo a passo, tá certo? Sejam muito bem-vindas, as bem-nutridas estão ingressando agora na turma 23, vocês que estão entrando agora são da turma 23, nós já tivemos aí 22 turmas anteriores. Sejam muito bem-vindas, durante a semana estaremos a postos para tirar as dúvidas de vocês e ajudarem vocês no passo a passo. E vamos com tudo. Ótima noite, entrem lá no link do perfil para vocês poderem fazer a inscrição. Um grande beijo e seguimos, sejam bem-vindas.